Olá, muito boa tarde. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 6 de junho. E a gente começa direto aqui de Brasília, porque o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acionou o Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar pede que o ministro seja considerado suspeito para julgar qualquer caso envolvendo ele, o Banco Master e o empresário Daniel Worcaro. Quem traz os detalhes dessa petição, desse pedido e os argumentos que foram utilizados pela defesa de Flávio Bolsonaro, agora ao vivo aqui de Brasília, é o nosso repórter Pedro Moreira. Pedro, boa tarde para você. Quais são os detalhes? Traz para a gente. Seja bem-vindo. Oi, Carol, obrigado. Ótima tarde para você também, para quem acompanha a nossa programação. É um pedido feito pelos advogados de Flávio Bolsonaro dentro de um processo que já corre no Supremo, no qual é réu o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele que é acusado de coação no curso do processo. Acontece que o deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, pediu ao Supremo que amplie esse processo para incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o senador Flávio Bolsonaro. Lindenberg Farias alega que a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro precisa ser investigada. Qual que é a tese do deputado da base governista? Que parte do dinheiro que foi destinado por Worcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter sido desviada para custear a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e, com isso, em tese, ajudá-lo nas práticas dos supostos crimes. Esse caso do deputado Eduardo Bolsonaro tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que essa questão acabou caindo no gabinete do ministro. Ele, por enquanto, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a expansão ou não desse processo para incluir o senador Flávio Bolsonaro. Os advogados do senador alegam que o ministro Alexandre de Moraes precisa ser declarado suspeito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, porque ele teria relações prévias com o banqueiro Daniel Worcaro. A gente lembra que a esposa do ministro Moraes tem um escritório de advocacia que mantinha contrato com o Banco Master. Os advogados de Flávio também mencionam nesse requerimento mensagens que a imprensa trouxe à tona, supostamente mantidas entre Alexandre de Moraes e Daniel Worcaro, que mostrariam uma relação de proximidade entre os dois. Eles alegam que isso seria motivo para declarar o ministro suspeito para julgar qualquer ação envolvendo o senador Flávio e o banqueiro Daniel Worcaro com atividades relacionadas ao Banco Master. A gente precisa saber como o ministro Edson Fachin, o presidente do Supremo, vai agir diante desse pedido da defesa de Flávio. A defesa pede que o caso seja passado para o ministro André Mendonça, que é o relator dos outros inquéritos no Supremo que tratam da questão do Master. Carol. Obrigada pelas informações, Pedro. Bom plantão para você. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um aumento nas crises de soluços nos últimos 7 dias. A informação consta no relatório médico semanal que é apresentado ao Supremo Tribunal Federal. No documento, o médico responsável diz que, por causa do quadro de soluços, manteve a medicação com doses elevadas e dieta rigorosa. Apesar da situação, o relatório afirma que o ex-presidente não apresenta instabilidades cardiológicas e que a pressão arterial permanece controlada. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro cumpre prisão em casa desde o dia 27 de março, quando recebeu alta do hospital depois de tratar de uma broncopneumonia. A medida de caráter humanitário foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas termina no fim deste mês. O desabamento de uma ponte deixou 4 pessoas feridas no interior do Acre. Câmeras de segurança flagraram o momento do desabamento. As imagens são impressionantes. A ponte se parte em vários pedaços. As vítimas foram transferidas para uma unidade médica na capital Rio Branco. Uma delas está na UTI, em estado grave. Outras 2 estão internadas e estáveis. A 4ª vítima passou por avaliação médica e teve alta. A estrutura estava interditada desde quinta-feira por medidas de segurança relacionadas a danos estruturais e vinha sendo monitorada por equipes técnicas. Ainda de acordo com o governo, a construção da ponte custou 36 milhões de reais e demorou quase 2 anos.
As autoridades investigam as causas do desabamento e possíveis irregularidades. A empresa responsável pela obra foi acionada e enviou técnicos para avaliar a estrutura da via. Agora a gente fala de seleção brasileira, porque a seleção enfrenta hoje o Egito no último amistoso antes da estreia pela Copa do Mundo. A gente vai falar com a Ludmila Kandal, que chega agora com as informações ao vivo, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, Lud. O que a gente pode esperar, hein, desse amistoso? O que Ancelotti está preparando? Mais testes? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, Carol. Prazer falar aqui com você e com a nossa audiência da CNN Brasil na tarde desse sábado. O que a gente pode esperar é isso mesmo que você acabou de falar, testes. O Ancelotti e toda a comissão técnica trata esse último amistoso antes da estreia como uma oportunidade perfeita aí para realizar os últimos testes, os últimos ajustes, fazer ali as suas últimas observações antes de ser para valer, digamos assim, com o Marrocos no próximo dia 13. E esse jogo a gente já sabe que teremos mudanças aí, acompanhei toda essa semana os treinamentos da seleção brasileira aqui em Nova Jersey. O Ancelotti quis fazer um mistério na escalação, mas a gente traz agora aqui na sua tela, na tela da CNN Brasil, como é que o Ancelotti pensa esse time para hoje, para começar jogando contra o Egito. Lembrando que teremos 11 substituições. Alisson no gol no primeiro tempo, depois do segundo tempo o Everton joga. A mudança na zaga titular de Marquinhos e Léo Pereira serão a zaga titular porque o Gabriel Magalhães alegou cansaço e não vai jogar. Nas laterais a gente tem o Wesley e Douglas Santos começando e o meio-campo bem consolidado, Bruno Guimarães e Casemiro, mas a gente tem o Lucas Paquetá sendo um terceiro homem ali, jogando um pouco mais à frente, juntamente com o Igor Thiago. Essa é uma das observações que a Ancelotti deixou bem claro que quer fazer nesse jogo, Lucas Paquetá e Igor Thiago jogando lá na frente, perto do gol do adversário, junto com Rafinha e Vini Júnior. Depois a gente tem 11 substituições no segundo tempo, então a gente vai ver um time totalmente diferente aí para encarar o Egito. Lembrando que é um adversário melhor, assim, digamos, taticamente, do que o Panamá. Então é um jogo que vai exigir um pouquinho mais do Brasil, da seleção brasileira. Então a ver aí como é que eles vão fazer esse amistoso, como é que o Brasil se sai nesse último compromisso antes da estreia que acontece. Esse jogo acontece hoje, 7 horas da noite, no horário de Brasília, em Cleveland. Mas se a gente pegar o retrospecto, Carol, os últimos jogos entre Brasil e Egito, eles que estão se reencontrando depois de quase 15 anos, 100% de aproveitamento do Brasil, viu? O Brasil jogou 6 vezes e ganhou as 6, que seja a 7ª hoje, para a gente já estar aqui nos Estados Unidos com o pé direito para a estreia. É isso, Lud. Estamos torcendo daqui, contando com você também, trazendo todas as informações. Daqui a pouquinho, então, tem jogo do Brasil, vamos ficar de olho. E olha, a ONU também fez um alerta, viu, para a Copa do Mundo em relação ao clima. Um dos órgãos das Nações Unidas disse que o calor extremo pode ameaçar os jogos da competição, incluindo a grande final. Vamos chamar o Américo Martins, que tem mais detalhes sobre isso. Oi, Américo. Olá, Carol, prazer estar aqui com você, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Quem fez esse alerta foi a UNFCCC, que é a Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas. É a organização que tenta combater no mundo inteiro o aquecimento global e as mudanças climáticas e organiza as COPs, como organizou no final do ano passado em Belém, no Pará. A UNFCCC alerta que esta Copa, que vai ser realizada no México, no Canadá e nos Estados Unidos, vai ter muitos jogos sendo realizados com um calor extremo, o que pode colocar em risco a saúde e a performance dos jogadores, do árbitro e até dos torcedores. A UNFCCC faz um índice que leva em consideração não apenas a temperatura ambiente, mas também a umidade, radiação solar e vento. Segundo esses índices, 1 a cada 4 jogos da Copa pode acontecer em condições muito desfavoráveis para os atletas, inclusive a final. Isso colocaria em risco a integridade física dos atletas e a FIFA já está tomando algumas providências, como, por exemplo, fazer aquela hidratação dos jogadores no intervalo e também
parar o jogo no primeiro e no segundo tempo para que eles possam se hidratar. No entanto, a ONU alerta que as mudanças climáticas continuam acontecendo e que isso pode colocar em risco, inclusive, o futuro do esporte, com os jogadores tendo uma performance mais complicada em muitas partes do mundo. Por isso, eles esperam que jogadores, técnicos, torcedores, autoridades se manifestem com relação a isso e mostrem às pessoas a importância de se combater as mudanças climáticas, o aquecimento global. Isso, a Copa pode servir de palco para mostrar o impacto dessas mudanças no mundo inteiro. Carol. É isso, América, um alerta que vale para os jogadores e também para os turistas, né? Os milhares de turistas que vão estar nos Estados Unidos, no Canadá e no México nessa época acompanhando os jogos. Obrigada pelas informações. E olha, ainda falando sobre esporte, agora no tênis, tem festa no Brasil em Roland Garros. João Fonseca parou nas quartas de final da chave masculina, mas Luiz Guto Miguel conquistou o título juvenil no Saibro de Paris. Agora há pouco, Gutão venceu o americano Michael Anthony na decisão. 2-0, parciais de 6-3 e 6-4 em 1 hora e 16 minutos de partida. Novo líder do ranking mundial da categoria, Guto Miguel se torna o primeiro brasileiro campeão júnior em Roland Garros. Antes de Gutão fazer história na França, o último título juvenil de um brasileiro em Grand Slam foi de João Fonseca, campeão do US Open de 2023. E olha só, um homem morreu depois de ser atacado por um tubarão enquanto pescava na Austrália. Esse é o terceiro ataque fatal de tubarão no país em 3 semanas. O homem de 35 anos foi atacado enquanto praticava pesca submarina com a família na costa sul do estado da Austrália Ocidental. Ele chegou a ser resgatado e recebeu atendimento dos paramédicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo as autoridades, um tubarão de 4,5 metros de espécie desconhecida foi avistado por um cidadão perto da ilha Michaelmas, uma reserva natural com poucos visitantes. A Austrália registra cerca de 20 ataques de tubarão por ano, mas a maioria não é fatal. O número de pessoas que morreram afogadas nas praias do país é maior. E agora a gente fala de outra festa, aqui em São Paulo, no Brasil. Vamos falar sobre a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+. O evento terá segurança reforçada, além de monitoramento por drones e câmeras. Para trazer mais detalhes, a repórter Natália Launcin tem as informações ao vivo da capital paulista. Oi, Natália, conta pra gente como é que vai funcionar todo esse esquema de segurança. Boa tarde. Carol, boa tarde para você. Olha, a parada é só amanhã, mas a gente já está vendo que a galera está mobilizada aqui para começar a aquecer. É uma edição histórica, 30 anos da Parada do Orgulho LGBT aqui na capital paulista. E como um grande público está sendo esperado, a polícia e as forças de segurança já armaram um esquema aí para que todo mundo curta com tranquilidade. 1.500 agentes já foram escalados para fazer o patrulhamento, tanto da Polícia Militar como também os agentes de trânsito que vão monitorar todo o percurso do pessoal que sai aqui da Avenida Paulista, percorre aí um trajeto que vai ser guiado por 15 trios elétricos, atrizes e também muitos nomes da música LGBT vão estar presentes amanhã, concentração a partir das 10 horas da manhã. Todo o monitoramento de segurança também vai ser feito por meio de drones e câmeras de segurança. A Polícia Civil vai estar no entorno aqui da capital paulista, da Avenida Paulista, para justamente coibir os crimes de roubo, de furtos de celulares principalmente, que é o produto mais visado nesses eventos com grande aglomeração, e também para defender o patrimônio público. No ano passado, 8 pessoas foram presas durante o evento, 24 celulares recuperados. E para a gente encerrar, trazendo aqui a informação de que começa às 10 horas da manhã de amanhã, domingo 7 de junho, aqui na capital paulista, na Avenida Paulista, grande público esperado para curtir Melody, Pablo Vittar, Urias e também Glória Groove, entre outros artistas. O pessoal está tão animado que já falou com a gente aqui também, dizendo qual a expectativa para amanhã. Olha só, vamos acompanhar. Espero que tenha muito amor, muito respeito, pessoas lindas, maravilhosas, cada um com a sua bandeira, fazendo o seu, e vamos ser felizes.
significa para mim uma coisa assim, como posso explicar, de muita liberdade, porque é uma luta muito grande, nossa, é demais. Sem palavras, praticamente. Incrível, olha, vamos aguardar então esse evento amanhã. E essas foram as principais notícias do momento. Na sequência, você fica com CNN Séries Originais. Pense bem, pense CNN. Obrigada.